Bem-vindo à disciplina Engenharia de Trânsito e Transporte Terrestre. Essa disciplina foi elaborada pelo professor José Leles de Souza, doutor em Engenharia de Transportes pela USP São Paulo e mestre em Ciências pela UNB Brasília, e será apresentada aqui por mim, Silva Júnior. Caros alunos, vamos iniciar o estudo da nossa disciplina. Nesta videoaula, a de número 1, trataremos do planejamento de transporte e trânsito. É importante a gente observar a questão da evolução nas próprias cidades, ou seja, nós não temos os problemas e as dificuldades que se encontram hoje criadas da noite para o dia. Elas surgiram em função de um uso inadequado do solo ao longo do tempo e das próprias questões da evolução, do deslocamento das pessoas, conforme observamos no slide. Os pequenos lugarejos e os pequenos lugares que foram crescendo e se transformando em províncias, cidades, hoje em grandes metrópoles ou até megalópolis como São Paulo, e as formas de deslocamento que foram cada vez mais avançando em função da própria tecnologia. Do deslocamento que era essencialmente a pé, chegando aos modelos atuais dos sistemas de transporte, veículos, ônibus, metrô, trens e outros mais que estão em desenvolvimento. E aí a gente encontra a cidade da maneira como ela se apresenta nesse primeiro momento para nós. Um emaranhado de veículos e de pessoas, e muitas vezes nos esquecemos do deslocamento originário ou daquelas pessoas que têm necessidade de deslocamento que não se utilizam necessariamente de veículos ou de automóveis. A cidade acaba se transformando em um espaço de conflito, onde nós temos o volume significativo das máquinas e, ao mesmo tempo, pessoas que precisam circular pelo mesmo espaço público. Se nós observarmos em termos numéricos e em termos estatísticos, essa situação é simples de ser vista ainda na década de 50, quando tínhamos em torno de 900 ou 1 milhão de veículos registrados oficialmente, com registro no Departamento Nacional de Trânsito. E nos dias atuais, em 2019, são mais de 80 ou 100 milhões de veículos circulantes registrados, fora aqueles que não se encontram com registros atualizados. E com isso, obviamente, surgem os problemas que vão desde congestionamento, desperdício de tempo, qualidade de vida nas cidades que cai, a questão do conflito entre os usuários, agressão ao meio ambiente. Então, são muitas dificuldades que nós temos aí pela frente para poder trabalhar quando se trata da questão transporte e trânsito. Basicamente, a escolha que o país fez na década de 60 e aí evoluiu-se para a década de 70 e as demais foi uma escolha de um modal de transporte preferencialmente rodoviário, que acabou influenciando muito no modelo que temos hoje. Em função disso, deixamos para trás os investimentos e o próprio avanço tecnológico nas ferrovias, na questão marítima e fluvial, o próprio sistema de transporte aéreo e o transporte rodoviário, enquanto o meio de transporte de carga principalmente. A situação é que temos hoje diversos conjuntos rodoviários, dado o volume de investimento e também de entendimento da época, principalmente das décadas de 60 e 70, mas não temos boas condições nem para mantê-las, nem muito menos para ampliar esse sistema. Se observarmos uma escala histórica, que aqui ela se interrompe em 2005, que é até quando o órgão fazia esse levantamento, mas com certeza é um levantamento pelos últimos estudos. Ele segue a mesma tendência, ou pior, nos anos atuais. A gente observa que o transporte de carga basicamente era feito pelo modal rodoviário, e isso se acentua de maneira significativa quando se observa o transporte de passageiros, que praticamente quase inexiste nos demais modais ferroviários, hidroviários, metroviário e outros. Então, isso demonstra e deixa claro porque os problemas são tão agravantes no sistema de transporte, na questão da circulação das pessoas, nas áreas urbanas e também nas áreas rurais, que são os sistemas rodoviários. E aí nós temos a malha rodoviária, na qual se optou lá atrás, muito concentrada nas regiões sul e sudeste e parte da região nordeste. Mas observamos que o norte do país e grande parte central, o centro-oeste, é um vazio significativo em termos do sistema rodoviário. Mesmo no sistema em que nós optamos como sendo o principal,
nós deixamos lacunas significativas em termos de ocupação do espaço territorial brasileiro. Os estudos demonstram que mais da metade desta malha rodoviária se encontra em condições entre regular e ruim, e poucas em condições boas ou significativas para o uso adequado, principalmente quando se trata do transporte de cargas, onde o país transporta cargas de uma ponta para outra, e isso tem reflexos na questão econômica, na questão do sistema de saúde, na questão do sistema geral de trabalho e questão do próprio sistema econômico brasileiro. E como nós podemos intervir nisso? Basicamente, o técnico, o profissional da área de trânsito e transporte, ele deve pensar na questão do planejamento urbano ou um replanejamento urbano, com uma melhor ocupação do solo, com o uso mais adequado desse solo e com a implementação dos equipamentos públicos adequados. Obviamente, o planejamento de transporte que vai adentrar pela questão de projetar melhor o sistema viário, um sistema de transporte público que precisa ser mais priorizado, as pessoas precisam abrir mão da questão do transporte individual, migrando para o transporte público. E para isso, nós temos tecnologias que precisam ser utilizadas de maneira mais adequada. E por fim, o planejamento de circulação, que é a divisão do espaço, a regulamentação de uso desse espaço e o processo de educação e fiscalização do usuário do sistema, ou seja, a união ou a junção desses três planejamentos é que pode dar um processo melhor de ajuste do nosso modelo de transporte. Isso é fundamental se nós formos observar o que nós temos hoje de estrutura administrativa para cuidar dessa situação, que é muito simplificada e, em princípio, não tem dado conta. Nós temos basicamente uma estrutura administrativa voltada ao setor de trânsito, que passa pelo Conselho Nacional de Trânsito, pelos órgãos estaduais, os órgãos executivos, os que cuidam especificamente das rodovias, os fiscalizadores, que aí vão também se incluir, os municípios e os órgãos julgadores, quando alguém se sente prejudicado. O fundamental é que o trânsito e transporte precisam caminhar juntos. Hoje, no Brasil, ainda são tratados de maneiras separadas. O Ministério da Infraestrutura, atual Ministério do Governo, que cuida especificamente das questões de trânsito também e responde hoje pelos órgãos vinculados a ele do sistema de transporte. E assim concluímos essa primeira unidade de análise. Leiam o material disponibilizado, leiam os demais conteúdos que foram colocados à disposição também, para que a gente possa, na próxima unidade, estar com uma visão desse histórico, de por que chegamos ao ponto onde se encontram as questões de trânsito e transporte hoje. Muito obrigado e até a próxima aula!